Boa tarde, meus colegas. Hoje eu vou falar como surgiram os semitas. Então, os semitas surgiram no Oriente Médio. E quem é o ancestral dos povos semitas? Então, Noé tinha um filho chamado Sem. E era o filho mais velho de Noé. Sem gerou diversos povos semitas. Tanto é que lá no livro de Gênesis fala em Abraão, e era um semita, e morou em Ur dos Caldeus, porque os caldeus também eram um povo semita. Então, Sem gerou povos semitas. Esses povos semitas eram os cananeus, arameus, babilônios, caldeus, árabes, hebreus, amonitas e moabitas. Então, esses povos são povos semitas e são descendentes de Sem, e é filho de Noé. Então, Abraão era de Ur dos Caldeus, era um semita, e era filho de Terá. E a teologia fala que Terá era escultor de imagem, porque lá na terra dos caldeus existia muita idolatria, então o povo era politeísta, mas Deus mandou Abraão sair daquela terra, e foi através de Abraão, que é um semita, e ele fundou o judaísmo. Abraão não era tão semita, ele também era hebreu. Então, através de Abraão, surgiram outros dois povos semitas. O primeiro filho de Abraão chamava Ismael. Ismael é o pai do povo árabe, e também é semita. E a promessa que Deus fez com Abraão sobre Isaac, e era filho de Abraão com Sara. Isaac gerou a nação israelita. Então, os árabes e os israelitas são semitas. E também Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ló foi para Sodoma e Gomorra, mas Deus poupou a vida de Ló por causa de Abraão, e através de Ló surgiram povos semitas, e eram amonitas e os moabitas. Então, os povos semitas são arameus, caldeus, cananeus, fenícios, babilônios, assírios, árabes, hebreus, amonitas e moabitas. E são os povos semitas. E então os povos semitas de hoje? Povos semitas de hoje são os árabes, então descendentes de Ismael, e os hebreus. Os hebreus, e depois passou a ser chamado de Israel por causa de Jacó. Então, os israelitas eram um povo semita, e depois mais tarde
as 12 tribos de Israel, depois mais tarde uma 12 tribos de Israel, surgiram o norte de Israel e o sul de Israel. Os habitantes do norte de Israel eram chamados de israelitas. E os habitantes do sul de Israel, que é do reino de Judá, eram chamados de judeus. Então, como eu disse no vídeo anterior, hebreu, israelita e judeu são o mesmo povo. Então, judeu é um povo semita, porque descende de Isaac. Então, o povo semita tem uma linhagem com Abraão e Abraão é um descendente direto de Sem. E os moabitas e os amonitas, e era descendente de Ló. E Ló era sobrinho de Abraão e também era um semita. Então, só para lembrar, hebreu, israelita e judeu são da mesma etnia, é um povo semita. Os árabes também no passado eram chamados de ismaelitas, também é semita. Os babilônios, os aldeus, os fenícios, os arameus, os assírios são povos semitas. E os moabitas e amonitas, que eram descendentes de Ló, são povo semita. Então, Sem, que era filho de Noé, gerou diversos povos semitas que espalharam pela terra e até hoje ainda continua com essa linhagem. Seria os libaneses, então árabes, semitas, os sírios, então árabes, são povos semitas. Então, pessoal, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é um livro histórico e conta fatos de povos antigos, que é o povo semita, que eu acabei de citar nesse vídeo. E também ela é o livro que conta a verdade sobre a existência de Deus e a promessa de Jesus. Então, Jesus, ele era um semita, porque era judeu, e também é o nosso advogado e é o caminho para chegar até o céu. Então, pessoal, muito obrigado por me ouvirem. Espero que gostem de meu vídeo e, por favor, se inscrevam no meu canal. Tenha uma boa tarde.